Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o nosso simuladinho do terceiro bimestre. Vamos ver como é que esse simuladinho vai aparecer aí para você. Primeiro, quando você entrar no link, você vai visualizar esta página. Você vai precisar colocar aqui o seu e-mail, tá vendo? Depois o seu nome. Primeiro ano, você vai confirmar aqui embaixo só clicando em cima. E aqui embaixo você vai colocar o e-mail, mas é uma forma opcional, pode ser até o mesmo de cima, tá bom? Então vamos lá. Em português, quando você abrir, você vai encontrar um cartaz de campanha. Lembra que nós estudamos sobre os cartazes de campanha? Aqui nós temos, observe o cartaz de campanha e responda marcando. O cartaz apresenta uma campanha para qual fim? Então, ele está falando sobre o coronavírus. A prevenção está em nossas mãos. Aí aqui embaixo, nós temos, as opções. Exterminar mosquitos? Não, né? Não está falando dos mosquitos. Acabar com os ratos? Ou para vacinar os animais? Ou será que é para ensinar como agir contra o coronavírus? E aí, você já está fera, hein? Nessa questão que eu sei. Então, vamos lá. No número 2. E aqui no número 2, nós vamos ver qual é a frase que está escrita corretamente. Ela precisa ter o espaçamento correto entre as palavras. As palavras não podem estar todas grudadas. Para você saber aqui qual é a frase correta, é só você ir falando cada palavra da frase e separando um dedinho. Ou, aí você vai levantar um dedinho. Rato, outro dedinho. Roeu, outro dedinho. Aí você vai saber quantas palavrinhas tem a frase para você poder achar aqui. E assim vai ficar bem mais fácil. Depois nós vamos ver uma história em quadrinhos. Você vai ler a história em quadrinhos e no final você vai marcar aqui embaixo quem são os personagens dessa história. Nós temos uma menina muito comilona e um menino que ele é muito esperto e inteligente. Você conhece. Depois, no número 4, nós vamos ver uma história infantil muito conhecida. E aí você vai ter que observar algumas características desta menininha. O que ela está usando, qual é a cor da roupa dela. E depois você vai ler as frases embaixo e marcar a frase que está de acordo com a imagem. Estas frases serão realizadas também a leitura em sala de aula. Depois aqui embaixo, você vai ter que achar a alternativa em que aparece somente palavras que estão escritas corretamente. Aqui a tia colocou várias palavras que estão faltando letras ou que estão com as letras trocadas. Você vai achar a alternativa que tem 3 palavras que estão escritas de forma correta. E depois nós vamos trabalhar estas palavras em sala de aula. Mas para isso, você pega uma folhinha aí na sua casa e treine a escrita destas palavras, ok? Chegamos aqui em matemática. Em matemática, nós vamos falar sobre os números. Tem um quadro numérico aqui para você poder consultar. E aqui embaixo você vai ler a frase junto com seu responsável e ver qual é a frase que está correta de acordo com os números, com a sequência dos números. Aqui você tem que achar o nome deste número e marcar. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os dias da semana. Na semana, nós temos 7 dias. 2 deles são considerados finais de semana. E aí, no final de semana, nós temos um dia que é o último dia da semana, que é o sábado, e temos o domingo, que é o primeiro dia da semana. Aqui embaixo, você vai marcar de acordo com a pergunta que está bem aqui em cima, ok? No número 9, vamos falar sobre as formas geométricas. Você vai ter que marcar aqui embaixo o nome da forma geométrica que tem 4 lados. É só contar que dá tudo certinho. Depois, no número 10, esta questão nós vamos também refazer na escola.
Só que antes disso, você vai precisar pegar uma folhinha para poder resolver essa questão aqui e depois voltar somente para marcar, para não correr o risco de errar. Na parte de história, nós vamos ver as partes que formam a nossa escola. A escola é formada por diversos espaços. Vamos ver qual é esse espaço? É aquela sala que tem um montão de computadores e livros também. Vamos ver qual é? Será que isso aqui é o pátio? A secretaria? A quadra? Ou é a sala tecnológica? Depois nós temos aqui no número 15. Marque a frase que não demonstra respeito no ambiente escolar. Quando a gente está na escola, a gente precisa ter respeito aos nossos amiguinhos, aos professores e aos funcionários. E também tratá-los muito bem, assim como nós também precisamos ser tratados bem. Então, o que não pode ser falado ao amiguinho? Boa tarde? Não sou seu amigo. Muito obrigado. Com licença. Esse daqui também está muito fácil. Se você tiver alguma dúvida, é só você consultar o seu livro. Na parte de ciências, nós vamos falar sobre manhã, tarde e noite. Na natureza, existem seres vivos que são mais ativos durante o dia e outros são mais ativos durante a noite. Nós chamamos os que são mais ativos durante o dia de diurno e aqueles que são mais ativos durante a noite de noturno. Aí aqui é só você olhar e marcar. Observe as imagens e marque o nome, Marque o animal que tem hábitos noturnos. Temos aqui a borboleta, o pássaro, o miquinho e também o morcego. Em ciências, nós vamos ver aqui no número 18 sobre os meses do ano. É muito comum a representação dos meses do ano na forma de um calendário. Vamos observar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Só que aqui eu não coloquei as datas, somente os meses. E aí, você vai olhar este calendário e você vai contar quantos meses possui um ano. E aí, depois você vai marcar aqui embaixo. E aqui nós temos a parte de inglês.